Se existisse Instagram no primeiro século, provavelmente o feed de Paulo estaria lotado de fotos de viagens missionárias, selfies escrevendo cartas e vídeos curtos com mensagens impactantes. Mas o mais curioso? Antes de ser o maior influencer do cristianismo, ele era, na verdade, o maior crítico dessa fé. A história de Paulo é uma das mais radicais transformações da Bíblia e talvez de toda a história da humanidade. Um homem que passou de perseguidor implacável dos cristãos a pregador incansável de Jesus Cristo. Capítulo 1. O homem chamado Saulo. Antes de ser conhecido como Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Nascido numa cidade importante do Império Romano, era judeu, mas também cidadão romano. Um privilégio que lhe dava direitos e facilidades em viagens. Saulo cresceu estudando a lei judaica com dedicação quase militar. Era discípulo de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da época. Ele conhecia as Escrituras como poucos e era zeloso em seguir cada detalhe. O problema? Saulo via os seguidores de Jesus como uma ameaça à fé judaica tradicional. Para ele, aquele caminho pregado pelos cristãos era perigoso e precisava ser eliminado. Capítulo 2. O perseguidor implacável. Saulo não era de fazer corpo mole. Ele não só concordava com a perseguição aos cristãos, como participava ativamente. Estava presente, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E não parou por aí. Ele ia de cidade em cidade, prendendo homens e mulheres que seguiam Jesus. Se existisse rede social naquela época, Saulo seria o trend topic do medo entre os cristãos. Capítulo 3. O dia da virada. A caminho de Damasco. Foi no caminho para mais uma missão de prender cristãos que tudo mudou. Enquanto viajava para Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz muito forte brilhou do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era Jesus falando diretamente com ele. O perseguidor ficou cego por 3 dias. Nesse período, sem comer nem beber, Saulo teve um encontro profundo com Deus. Um homem chamado Ananias, enviado por Deus, orou por ele, e sua visão foi restaurada. Mais do que isso, sua vida nunca mais foi a mesma. Saulo foi batizado e começou a pregar, justamente sobre o Jesus que antes tentava destruir. Capítulo 4. De Saulo para Paulo. A mudança de nome para Paulo simboliza a transformação de identidade. Ele passou de um homem temido a um líder espiritual amado por muitos, e ainda odiado por outros. Mas não pense que foi fácil. Desde o início, Paulo enfrentou desconfiança. Afinal, como confiar no cara que até ontem queria prender todo mundo? Com o tempo, porém, sua fé e perseverança mostraram que a mudança era verdadeira. Capítulo 5. O missionário incansável. Paulo não era do tipo que ficava parado. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias pelo Império Romano, pregando o evangelho a judeus e principalmente aos gentios, ou seja, pessoas que não eram judias. Ele visitava cidades, fundava igrejas, ensinava, corrigia erros e levantava líderes. Seu campo de trabalho ia de Jerusalém a Roma, passando por regiões da Grécia e da Turquia atual. E cada cidade tinha suas particularidades. Em Atenas, falou aos filósofos no Areópago. Em Corinto, trabalhou como fabricante de tendas para sustentar o ministério. Em Filipos, pregou para uma comerciante chamada Lídia, que se converteu e abriu sua casa para a igreja. Capítulo 6. O escritor de cartas que viraram Bíblia. Sem redes sociais para transmitir mensagens, Paulo escrevia cartas. Muitas cartas. Algumas para corrigir problemas nas igrejas, outras para encorajar e ensinar. O detalhe é que essas cartas, escritas há quase 2000 anos, continuam sendo lidas e estudadas até hoje. Livros como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Timóteo saíram diretamente da pena, ou do ditado, de Paulo. Se fosse hoje,
ele provavelmente teria um canal no YouTube com playlists como Como Viver pela Fé, Respondendo Dúvidas Difíceis, Alertas para Líderes de Igreja. Capítulo 7. Perseguições, prisões e coragem. Seguir Jesus custou caro a Paulo. Ele foi preso várias vezes, sofreu açoites, apedrejamentos, naufrágios e ameaças constantes. Mesmo preso, continuava pregando. Algumas das cartas mais inspiradoras que temos foram escritas da prisão, como Filipenses, onde ele diz: Alegrem-se sempre no Senhor. A mensagem é clara. As circunstâncias podem prender o corpo, mas não a fé. Capítulo 8. Paulo e seu estilo direto. Uma das marcas de Paulo era sua franqueza. Ele falava de forma direta, às vezes dura, mas sempre com amor. Não tinha medo de confrontar erros, mesmo que viessem de gente influente. Ele também tinha um lado humano muito evidente. Falava de suas fraquezas, das lutas internas e até pediu oração por coragem. Isso aproximava as pessoas, porque mostrava que ele não era um super-homem espiritual, mas alguém dependente da graça de Deus. Capítulo 9. Lições de Paulo para hoje. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Se Deus transformou um perseguidor em pregador, pode transformar qualquer vida. A missão é mais importante que o conforto. Paulo abriu mão de segurança, estabilidade e reconhecimento para levar o Evangelho. A comunicação é poderosa. Suas cartas impactaram séculos, mostrando que palavras bem usadas atravessam o tempo. A fé é para todos. Ao levar o Evangelho aos gentios, Paulo mostrou que não há barreiras para o amor de Deus. Capítulo 10. E se Paulo vivesse hoje? Se fosse nos dias atuais, Paulo seria aquele amigo que está sempre viajando para projetos missionários. Responde perguntas difíceis com paciência e algumas broncas. Usa o celular para mandar cartas em forma de vídeos e podcasts. Não liga para status, mas para a mensagem. Talvez o Instagram dele tivesse postagens como foto de uma prisão. Mesmo acorrentado, a palavra de Deus não está presa. Selfie com uma igreja nova. Mais uma família na fé. Vídeo curto. Gentios, essa é para vocês. A graça é para todos. Capítulo 11. O fim da carreira. A fé guardada. Paulo terminou sua vida em Roma, provavelmente executado durante a perseguição de Nero, mas até o último momento manteve a fé. Ele mesmo resumiu sua trajetória em uma frase poderosa: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O 2 Timóteo 4:7. Essa é, talvez, a maior inspiração que ele deixa. Viver de tal forma que, no fim, possamos olhar para trás e saber que cumprimos nosso propósito. Conclusão. Paulo não foi perfeito. Teve erros, medos e lutas internas. Mas se entregou por inteiro à missão que Deus lhe deu. Ele passou de inimigo da cruz a embaixador do Evangelho. Sua vida nos desafia a não ficarmos presos ao passado, a levarmos a mensagem de Jesus com coragem e a usarmos tudo o que temos, dons, recursos, habilidades, para servir. Se Deus transformou Saulo em Paulo, ele pode transformar a sua história também. E aí, gostou dessa história? Então não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa o seu like porque isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas. E se puder, compartilha esse vídeo com seus amigos, grupos e familiares. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus de uma forma leve, criativa e cheia de vida. Conto com você nessa missão.